Bem, fazejos membros da Guilda de Comediantes, eu sou o Cacofonias e está no ar mais um episódio. Pô, prazer, VR, estamos aqui de novo. E eu agora aprendi, eu vi os episódios foram lá, não tava indo bem, agora eu olho pra câmera, olha ali, eu fico mais bonito. Mas, cara, é pra ser, assim, uma intimista Eu ficava entre assim, nós. cara, eu ficava meio... É assim mesmo, cara. Não é assim, cara, tem que olhar pra lá. Mas assim, você tipo, fica bem assim. Assim, O VR é o roteirista da Trisfigura. Um momento de introspecção. Apelido dado por mim. Né? Exatamente. Seu oi, VR, é esse? tá bom, não tá, cara? Tá bom, tá ótimo. Fernando Aragão. Tudo bem? Mas pra que mais oi do que oi? Vambora, não tem mais. Hoje eu Porque o resolvi nosso trocar de ouvinte, roupa. nem sempre ele está vendo na câmera, às vezes ele tá só no áudio. Então ele quer saber também pelas vozes quem está. Mas a gente no Spotify tá com imagem também, cara, então... Mas quando o cara vai dirigir, a gente pode tirar o vídeo pra ficar mais rápido. É melhor, ele não pode, inclusive, ficar olhando, porque tem que olhar, senão ele bate, morre e a culpa depois é nossa. Então... Não que não vale a pena morrer olhando pra gente. Isso é a Mas se última imagem. Atenção, você que tá dirigindo, escutando isso, por favor, desligue o vídeo, né? Porque a Ou gente desliga não o carro, pare e assista o podcast. Tá. Tem várias coisas que a pessoa acha que não pode ficar vendo, né? Pode ficar só escutando, né? Você fala, lavando a roupa. Sim. Né? Porque é legal olhar a roupa, né? Se tá lavado, se não tá lavado. Sim. E essa voz, você vai saber agora de quem é de Cláudio Lobato. Aê! Obrigado, muito obrigado. Que honra tê-lo aqui, né? Pra quem não sabe, né, assim, porque tem uma coisa que eu falo nos episódios anteriores aqui da Guilda de Comediantes, que é assim, muitas vezes as pessoas conhecem a gente e só não sabem. Porque a gente é parte da vida das pessoas. Sim. Fala aí uma coisa que você já fez na TV, por exemplo. Isso mesmo, viu? Volta lá atrás, Roberto. Volta lá atrás. Bom, o que todo mundo viu, né? Alguns quando eram crianças, inclusive, né? Agora já estão com seus 30 anos, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então pronto. Porra, o cara zerou a vida. Se você viu Sítio do Pica-Pau Amarelo, esse senhor fez parte da sua vida. E você fica assim, não conheço o Cláudio Lobato. Conhece. Isso eu fico puto, que as pessoas ficam assim, aquela atriz fez Sítio, eu amo ela. E o filho da puta que tava escrevendo. Pô, mas tem muita gente que não sabe que tem alguém que escreve o que os Cara, outros isso, tem cara, muita gente. É o que mais tem, cara. Isso não revolta, cara. Eu sou indignado com essa porra. Eu já passei nessa fase, né? Já entubei. Tem uma história de não saber quem foi. Não sei se é você que me contou, se é um amigo. Foi você, então Foi conta aí pra eu não comigo. roubar a tua história, cara. Conta aí. Cara, eu tava no táxi, não tinha nem Uber nessa época, tava no táxi, aí conversando, o cara, sei lá, escutou que eu era da Globo, alguma coisa, ele pensou, pô, o que você fala na Globo? Aí eu falei assim, cara, eu escrevo TV Globinho, e tá até no nosso tema, né? Aí ele falou assim, ué, TV Globinho? Eu falei, mas TV Globinho é desenho, né? Aí eu falei assim, é desenho. Aí ele via. Aí ele ainda falou assim, na época quem apresentava era o Paulinho Matias e a Flávia Rubins, se não me engano. Aí ele falou assim, mas peraí, TV Globinho só tem desenho e tu fica aqueles dois moleques lá falando um monte de merda. O que tu escreve? Eu falei, é só essa monte de merda que eles falam. Eu também já escrevi TV Globinho, antes do Paulo Matias. Que era um monte de crianças falando um monte de merda. Pois é, mas o pessoal acha que as crianças chegam lá e falam qualquer coisa cara. na cabeça, cara. Ou em qualquer lugar. Não, tem alguém que escreve, fica sentado pensando naquelas coisas. Cara, então, ouvinte, o tema desse episódio é humor infantil e humor... Aí teve um debate aqui, porque o VR queria cunhar a expressão humor adulto. Eu falei, VR... As pessoas- Humor adulto, pra você que quer ir a fundo no tema. Então vamos fazer assim, humor pra crianças e humor pra adultos. Que eu acho que... E o Lobato já trabalhou nos dois. Humor pra crianças, já fez muita coisa adulta também. Sim. Né? E, Lobato, primeira coisa assim, é diferente escrever pra criança e escrever pra burro velho? É diferente. Mas assim, eu acho que eu usei muito do que eu aprendi escrevendo para criança para escrever para adulto. Uhum. Né? Eu acho que assim, a coisa fundamental para você escrever para criança é você conseguir surpreender a criança. Né? E que você usa essa mesma ferramenta quando você escreve para adulto também. Quando você escreve uma coisa boa. Uhum. Né? Porque se você escrever o que o cara está esperando encontrar, é mais fácil. Né? É mais fácil e mais chato também. Né? Agora, quando o que a gente fala que a criança tem a capacidade, o poder do maravilhamento. Uhum. Eu pensei aqui, maravilhamento. Né? Que é como se visse uma coisa pela primeira vez. A criança vê a coisa como se ela visse pela primeira vez. Ela pode até não estar vendo pela primeira vez, mas quando ela volta a ver, é como se fosse a primeira vez. E essa capacidade que a criança tem é que a gente perde. Né? Sim. Quando a gente consegue encontrar isso de novo, né, em qualquer situação, em qualquer idade,
é uma maravilha. E tem uma coisa legal, Pô, que de legal. criança, que às vezes a criança ela vê 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, ela continua rindo como É se ela isso estivesse aí, vendo pela é primeira isso, vez, é né? isso. É A isso. gente, pela segunda, a gente assistiu na primeira vez e fala, já sei o que vai acontecer. coisa Cara, chata. mas e aí, cara, tem uma coisa que é quase poética, né? Que é o encantamento com as coisas que às vezes a gente não perde, cara. Você pegar uma criança que assiste isso e tem coisas que a gente é assim. E tem um sujeito aqui nessa mesa que é assim, tem esse coração infantil. Que o Fernando Aragão vê Van Damme até hoje, Eu que ia é o falar, mesmo era que nem encantamento. eu com o Rock 3. Esse maravilhamento, eu sou vítima desse maravilhamento em algumas das vezes, né? Mas isso é Não muito sempre. maneiro, eu acho. É, mas é verdade. Cara, eu achava que a criança via de novo pra ver se muda o final. Não, acho que não. Eu também acho que não. Eu Não acho, é. que, eu acho que é porque ela Acho já que é canta. também assim, agora, acho que ela fica até mais segura também, acho que ela espera também, né? É tipo o bordão que você espera que vai acontecer. é. Acho que a criança fica esperando aquela piada Pô, acontecer de aí o novo. VR deu um exemplo ótimo também, né? Que é o seguinte: a criança vê tudo repetido, corta para a gente vendo Zorra Total, né? Ai, como eu tô bandida! É verdade. 20ª vez, né? Com aquela risada marcada. É, exato. Então acho que todo mundo gosta um pouco desse lugar de conforto de assistir, né? Eu vejo uma coisa que talvez, não sei se é mais fácil a palavra, mas que eu noto muito, meu filho, agora ele parou, né, de ver o Lucas Neto, ele já tá na fase Felipe Neto. Mas quando ele gostava de Lucas, cara, tem episódios que são releituras do Chaves. Então tem uma coisa que é interessante, assim, que tu fica assim, cara, eu pensando, ele não sabe o que é essa piada do Chaves. Enquanto eu tô achando assim, porra, que piada batida, pra ele é a primeira vez que ele tá vendo a piada. Então sempre, pra alguém, é a primeira vez que tá se contando essa piada, né, É Lobato? verdade. isso Tem um é pouco verdade. disso, né? O Aragão tem uma frase que eu roubei dele, que eu sempre repito, mas eu tento dar os créditos todas as vezes. Eu não sei quando eu quero parecer E nem é inteligente. minha, né? Que na verdade eu nem sei de quem é essa frase. Então fala a frase. Que o segredo é você contar piada nova pro público velho e piada velha pro público novo. Exatamente. É isso. Eu acho que eu já ouvi do Jô Soares falando isso. É mas... isso. Mas isso é um segredo, cara. Isso é que você tá falando, se bobear, essas piadas do Lucas Neto já estão velhas nele. Sim. A parada era do Chaves, né? Mas piada já tem, né? Ela em si tem um pouco essa parada, assim, que é a história, a maneira de contar, né? Uhum. Assim, quantas vezes você já não riu na piada que você já ouviu 200 vezes? Muito, assim, muito, é. Pessoalmente, um cara Uhum. contando a É. piada, fala, putz, eu já ouvi essa piada aí, o cara acaba de contar, É. tu dá uma risadinha você dá, né? Sim. Né? Sim. Agora, localizando aqui pro nosso espectador /ouvinte. O sítio que você escreveu foi qual? Foi de que ano? Eu escrevi em dois períodos diferentes. Quando voltou para a TV, 30 anos depois que tinha parado de ao ar, né, 2000 e 2001, né, eu escrevi com uma equipe de 4 pessoas, que era um negócio bem complicado e ao mesmo tempo divertido, porque não tinha redator final. Então a gente brigava sem parar o tempo inteiro, mas o resultado final era interessante. O Talma dizia que o redator final era Monteiro Lobato. Mas ficou muito bom. É esse que até hoje as crianças veem em DVD e tal. E aí depois, uma situação super controversa em 2008, eu participei de uma equipe em que a redatora final, no meio da temporada, que eram mais ou menos 180 capítulos, né? No meio da temporada, ela desistiu. Uhum. E ela desistiu e me passou a redação final. Uhum. Achou que era melhor que eu fizesse a redação final. Afinal, seu nome é Lobato. Não, mas principalmente porque eu conseguia manter um diálogo com Carlos Manga, que era uma pessoa muito difícil. Que era o diretor. realmente, Que era o né? diretor do É, sítio, né? E que gostava muito, assim, dela, da Glória Barreto, assim, mas profundamente, sabe? Uhum. Ele queria deitar a cabeça nos peitos dela. Às vezes acontece na TV. E aí ela começou a ficar muito incomodada e me passou a redação final. Então aí eu segui em 2008 até o final. Com a cabeça dele nos peitos. Foi meio complicado. Ele era um sujeito muito complicado, assim, porque ele tinha ideias geniais assim a qualquer hora, né? E ele mandava me chamar, né? Uhum. Então eu tinha que ir para casa dele e ele me propunha assim uma passagem que ele teve uma ideia genial e me chamou no meio da noite, assim, né? Tipo 10 horas da noite eu tive que ir lá para o condomínio Malibu para conversar com ele. Ele sentou comigo e ele falou que as pessoas ficavam falando para ele que o sítio tinha que ser como era o sítio antigamente e que ele tinha percebido como é que a gente podia fazer isso. É simples, assim, é que o Pedrinho na época conversava com a Dona Benta e a Dona Benta falava para ele assim, eu me lembro de tal coisa, e aí entrava no ar o sítio anterior, o sítio Caramba. Aí eu falei para ele, mas Manga, mas
a Dona Benta era Zilka Salaberry. A Dona Benta hoje em dia é Nissete Bruno. Sim. Né? O Pedrinho era no meu nome do ator, o Pedrinho hoje é outro ator. Como é que vai? Não, então, vamos tomar um aperitivo. Caraca, cara. Mas só, curiosidade, cara. Olha, vou te falar, cara, a Globo das antigas. Desculpa, mas é porque... Não é nem Mas pelas pelo antigas, cara. Eu tô antigo, sou O cara te chama, acorda meia-noite, no final, vamos tomar uma cerveja. É isso aí. Não, o cara não refletiu importa. sobre o básico, não é? Os atores são diferentes, É verdade. Sendo assim, qualidade- venha um Campari aí. Cara, a qualidade da imagem é totalmente diferente. É impossível. Pô, Cara, mas a gente tira uma dúvida, Lobato. O quanto escrever pra criança de cada época é diferente? Vocês, aquelas crianças dos anos 80, né, que foi o primeiro sítio? Não, 2001. Não, o Primeiro era primeirão. 70 Não, e 70. pouco. 70 e pouco, né? Foi antes dos 80, 70 e pouco. adolescente. Vocês chegaram a ter contato, o quanto era diferente do que vocês fizeram, assim, depois, 30 anos depois, ou não? Nem se passavam por isso. São programas muito diferentes. Você já parou pra comparar? Não, assim? parei. Paramos na Parou? época. Paramos. Assim, é absurdamente diferente. É mesmo? Em relação ao tempo. Sim. Né? O tempo para criança, né? Assim, hoje em dia já deve ser diferente também. Né? Porque era muito mais rápido. O que a gente fazia era uma coisa muito mais veloz. Né? Assim, se você via o que era feito nos anos 70, era uma coisa que demorava tudo acontecer, falas longas, que hoje em dia a criança simplesmente ela se dispersaria, ela ia parar de prestar atenção. Sim. Né? Então, esse componente é importante, assim, de como você aprender em termos de edição. Tem coisas assim que eu aprendi muito, assim, da estrutura mesmo do audiovisual, né? da imagem com texto, né? Assim, uma época que eu fiz justamente essa TV Globinho, que trabalhava com crianças, a gente começou a fazer uma brincadeira em que os personagens começavam um diálogo num determinado cenário e aí eles respondiam num outro cenário completamente diferente, assim, né? Porque era uma coisa imaginária e enfim, isso não ia prejudicar o entendimento. A gente sabia que a criança ia entender que aquele diálogo tinha continuado em outro lugar. Sim. Né? Então, os editores, quando iam editar, falavam, não, isso está errado. Então, tem alguma coisa errada. Não pode ser assim, não. Não pode ser assim, não. Eles não compreendiam que aquilo era uma linguagem que as crianças não iam estranhar, que ninguém ia estranhar, na verdade. Cara, mas isso tem uma coisa interessante, porque nesse sentido a cabeça da criança é mais sofisticada que do adulto, né? Porque ela ainda não tá ligada a certos padrões que às vezes o adulto construiu muito. Exatamente. A criança não reclamaria disso. por Não, exemplo. a criança de não jeito reclama nenhum, disso. de O adulto jeito já nenhum. fica assim, erro de continuidade, não sei o quê. É verdade, né? Agora, assim, eu e o Fernando, por acaso, trabalhamos juntos em quase tudo na vida. A gente escreveu, além da TV Globinho, a gente escreveu para um canal que era um canal meio institucional da Sky, que chamava X, que era anunciando a programação infantil. E eram sketches para crianças. E eu me lembro que eu já trabalhei com muita coisa, mas eu senti muito mais dificuldade em escrever para criança. Eu me lembro que eu tinha mais... ficava pensando o que eu vou fazer do que quando eu escrevia para adulto. Você teve alguma... Para você escrever para criança, o mesmo nível de dificuldade ou de facilidade que escrever para adulto? Não, assim, a princípio eu tive muito mais dificuldade de escrever para adulto. Para adulto? Para adulto. Assim, porque eu acho que a minha história está muito ligada a isso, né? Assim, acho que a minha formação mesmo, assim, a primeira coisa que me interessou de produção artística foi história em quadrinho. Né? História em quadrinho é a primeira coisa que você tem o contato com o roteiro, na verdade, sem você perceber, porque ali tem, né, a fala e a imagem, né? E assim, até a voice off. Enquanto isso, né, essa linguagem e os cortes de um lugar para o outro, né, sempre foram muito dinâmicos na história em quadrinho. Né? Então, acho que isso foi muito introjetado em mim desde pequeno. Entendeu? Então, assim, eu tinha uma desenvoltura natural, né, assim, com essa coisa de criança, tanto que essa fase antes do sítio, né, que era Bambu Luar, que chamava o programa, onde o sítio estreou dentro desse programa, né, eu cheguei a ser o redator final, porque eram pequenos programas, então eu cheguei a ser o redator final de todos os programas, assim, não que eu escrevesse, mas assim, todos eles passavam por mim, eu apontava as coisas que aqui pode ser melhor, aqui ou não, pela confiança que o Talma depositou em mim, porque percebeu que eu tinha essa facilidade, né? Mas Bambu Luar era Angélica? Desculpa. Era Bambu Luar? Era. Mas qual foi a dificuldade, assim, com a primeira vez que você teve que escrever para adulto? Então, qual era a disruptura com esse mundo, assim, que você tinha?
Eu acho que talvez justamente todos esses problemas de continuidade, Sim. de Um apego ao realismo. Exatamente. A gente trabalhou no Zorra e aí chegou num ponto interessante, né? Que eu acho que é um debate muito complexo, assim. A gente trabalhou no Zorra junto, né? E muitas vezes suas ideias, que eu amo, diga-se de passagem, eram apontadas como meio loucas, né? Que vem essa coisa. O mundo infantil permite esse lugar meio louco. E no Zorra, não, mas aí tem que ser realista. O adulto parece que tem um apego ao realismo muito maior, né? E a gente sabe que por aí também tem uma coisa que é pejorativa do... esse humor é meio infantil. Estamos fazendo... Então qual é o limite disso tudo, Lobato? Assim, o que é de infantil de fato? Que uma marca é um humor infantil que não é bom? Porque o humor infantil não sei o que lá? O que o realismo de fato a gente ganha, a gente perde? Você, depois de passar por essas experiências, você chegou a essa resposta? Ou não? Até hoje não chegou? Eu acho que é uma questão de opções, né? Uhum. Eu acho assim que o que a gente fala meio louco, né? Tem outros nomes que são fantasioso. Sim. Né? O realismo fantástico do Garcia Marques é fantasioso. Né? E genial. E nonsense. Exato. Né? O nonsense é uma linguagem que a criança, por exemplo, adora. Sim. Né? Quando você mexe no significado das coisas, a criança se excita. Porque assim, ela acha super interessante aquilo ser de uma outra forma que não é a forma que todo mundo está acostumado a ver. Sim. Né? Então, eu me lembro assim, que logo no princípio do Zorra, o nosso querido Márcio Mellen né, me mostrou um programa feito nos anos 70, em que um dos quadros que apareciam era uma mulher dentro de uma banheira de espuma, em que ela estava lavando uma perna sensualmente e tal. Aí ela levantava outra perna, ela continuava lavando. Aí levantava uma terceira perna. Né? Aí eu falei, genial! Então esse programa tem tudo a ver comigo. Eu posso ficar à vontade aqui, o que não foi bem o que aconteceu. Porque o Zorra foi tomando contornos muito realistas. Né? Porque depois foi tendo uma opção, justamente, uma escolha, né? de fazer um humor bem realista, né? Assim, um humor que tivesse ligado ao cotidiano. Né? Aí parece que assim... isso era uma âncora do programa. Né? Então, aí começou a eu não ter mais lugar, né, para o meu tipo de humor. Sim, eu acho, né? Sim, mas se a gente pega, por exemplo, uma das referências do Zorra, no princípio, era o próprio Terry Gilliam, né? Tem cenas que, o cara saía voando, não sei se você lembra dessa cena, no começo, as vinhetinhas, assim, que é uma coisa que vai se perdendo, mas que em algum lugar, mano, flerta com o infantil, acho, porque a criança, é isso que a gente falou, né? Ela não tem esses limites tão estabelecidos, ela aceita. Meio que vale tudo, né? Meio que vale tudo, né? Porque cara, eu acho que uma discussão... aceita isso também. Cara, uma discussão que a gente tinha muito lá no Zorra na época era isso. Bom, o programa era grande, né? O programa, sei lá, de quase 1 hora no ar, com os breaks e tal. Era de, talvez a gente ter podido arriscar mais. Porque isso aqui, fala, cara, isso aqui é um sketchzinho de 1 minuto, 30 segundos. Vamos botar esse pelo menos, sabe? Tipo, esse é muito inocência. Tá, tudo bem, foda-se, bota esse pra ver qual é. Você não vai fazer um programa inteiro, um bloco inteiro, meio mais de uma coisa, talvez. Não que a gente não tenha feito, né? Como você falou, mas mais nas vinhetas. Alguns já teve sketch surreal, provavelmente alguma coisa inocente. Sim, eu fiz muita coisa. Eu cheguei a fazer muita coisa. Assim, tanto que o Vinícius falou, essas ideias a gente apreciava muito, né, cara? Eu sempre gostei. Porque eu acho que dentro do realismo, a surpresa cai muito melhor. Claro, até. Cara. Assim, se você tem vários, um programa que é variado, que é um programa de sketch, né, que tem pequenas cenas, de repente você tem uma cena muito louca, ela funciona muito melhor do que se for muito louco. Já é uma quebra de expectativa por si só. Cara, concordo absurdamente. Porque quando o programa ele é todo sem piso, né, no sentido de chão, é mais uma loucura, né? Quando ele é realista e você quebra, fica... que foi isso? Você quebra aquele pacto. Um grupo, né, que foi um sucesso incrível nos anos 70, que fazia justamente ao contrário. Eles montavam uma estrutura realista para quebrar com ela com nonsense. Era o Monty Python. Sim. Né, que eu acho que foi a minha grande fonte de inspiração. Assim. Sim. Acho que foi a primeira coisa adulta mesmo que me encantou. Né? Eu nem escrevia, eu fazia, na verdade, de artes visuais. Né? Sim. Faço até hoje. Sim. Foi o Monty Python. O Monty Python eu fiquei alucinado. Né? A gente fez algumas coisas com um grupo que a gente tinha aqui no Rio, que era no Vencigano. E assim, eu sempre fico tentando buscar esses limites, assim, né, do que é um estilo, do que não é, do que é infantil, do que não é. Por exemplo, né, vendo Detetives do Prédio Azul, né, tem muita piada de peido, por exemplo, né, que fala, não, isso é porque criança adora peido e tal. Aí tu entra no show de stand-up adulto, o cara, caralho, eu dei uma peidada, que não sei o que, tá todo mundo... Cara, assim, e aí? E aí, assim, eu acho que se não for uma coisa sexualizada, né? Que hoje em dia não é infantil, né? Porque se você for um tempo atrás, o que tem de piada dúbia
coisas infantis só não é explícita, né? Só não é explícita tem. Tirando isso, cara, é muito difícil achar esse limite. Cara. Mas a criança, a verdade é que a criança gosta dessa porra mesmo, né? Eu que eu tava falando no começo, assim, eu acho que os Simpsons, por exemplo, é uma quebra disso total, assim, os Simpsons é feito para a família. Por quê, né? Porque, assim, a criança adora o desenho, Sim. né? E eles atravessam essa barreira, assim, em todos os sentidos, não só de peido, né? Sim. Mas muito Tem piada piores, sexual. né? Tem Exatamente. piada sexual no Simpsons e é infantil. E aquele que eu esqueço o nome, Parque, alguma coisa Parque. South Park. South Park, então, aí South Park seria para adulto, né? É. Mas o meu filho via. Sim, Quando cara. era criança. Mas a classificação Já é- mesmo, já- acho que é pra Cara, adulto mesmo. show da Xuxa. Você escreveu Show da Xuxa? Não escrevi. Você fez o que no Show da Xuxa? Não, eu não fiz nada. Com a Xuxa você fez o que, Lobato? Ah, não, Ele pilotava a nave da Xuxa. não chamava show da Xuxa, era outra, o Xuxa no Ah, tá. Mas você fez um dos Xuxas. eu fiz um final, um dos Isso. últimos programas Então, da Xuxa tem essa marca também, de falar pra família. E tinha... Só que de maior cavado. Exato. Mas a TV Tinha coisa dos anos infantil... 80 era não assim. dá pra né? Era comparar. assim, cara. Era assim. Mas, então, esses limites são debatidos hoje em dia. Ah, isso não é São. infantil, isso não sei o que, É. tal. Naquela época, cara, era meio assim... tá aí. Era meio vale Tem- tudo, né, cara? tem aquela piada meio... Pô, pro pai, Não, né? porque essas coisas assim, o relativo justamente do nonsense, é isso. No South Park, por exemplo, tem um dos meninos que morre em todo episódio. É o Kenny. Então, Kenny, assim, se ele morre em todo episódio, a morte dele já não é uma coisa assim. Você já sabe, ele vai morrer. Pô, que ele não morreu hoje? Que merda é essa? Sim, exatamente. Então, é uma coisa que muda a própria significação da morte. Né? Sim, sim. Então, tudo fica relativo. Sim, Exato, cara. Isso é bem profundo, né? Cara, na mas verdade, é difícil. se a A gente gente pensar, acha que é uma o coisa debate muito... é profundo A gente mesmo. acha que é uma coisa muito simples. Ah, não. E aí é uma coisa que eu, particularmente, não gosto. Nada contra. Eu, tá? Assim. Você não precisa ser Tati Bitati pra escrever pra criança, cara. Meu filho, pô, às vezes vai consumir algumas coisas de criança e tal. Que é, aí a princesinha, não sei o que é isso. Cara, não é o que a criança gosta, assim. A criança não... Às vezes as pessoas confundem que ser infantil é ficar assim, e aí ele era pequenininho. E chegou e encontrou um grande... Você fala assim, virou infantil. Não é isso. Cara, mas tu já viu como é que a enfermeira fala com o velho que tá no hospital? Pô, é igualzinho, cara. Ela entra... E aí, minha princesa, já comeu a papinha? Filho, a velha tá lá olhando assim. É assim, cara. É, uma idiotização, pô. Assim, não, mas às vezes assim, o velho começa a fazer uma merda qualquer. Vamos parar com essa sacanagem aí! Tô gostando não! Mas já a criança não, né? A criança é sempre infantilizada. Mas você concorda que pra você ser infantil, você não precisa ser Tati Bitati? Não, com certeza. Totalmente. Eu acho assim que uma grande parte das crianças hoje em dia, inclusive, acha o Tati Bitati um saco. Um saco. Tipo, o que tá acontecendo com a tia? Ela tá com problema? Né? Mas esse Tanto que, cara, o sucesso que foi Vandinha. Pô, Sim, meu filho é Vandinha, porque é justamente isso. A criança questiona esse lugar do Tati Bitati, do colorido, do não sei o quê. Tá? É uma criança que quer ser adolescente, né? A criança tem essa os pegada. meus viram Vandinha também e se amarraram, cara. cara. Se Na amarraram. Vandinha, eu acho que também tem uma coisa fantástica que é o estado de uma não felicidade explícita. Né? Assim, né? A Vandinha tá sempre aborrecida, sempre Sim, não tá gostando de não nada. quer papo com ninguém. Não quer papo com ninguém, né? Assim, e assim, eu acho que as crianças de tanta papelada começam a achar isso muito legal. Sim, né? que Assim, acontecia com o adolescente. Agora tá sendo um pouquinho exatamente. antecipado pra criança, né? É uma anti-heroína, né, cara? Sim, que o Bart Simpson, né, cara? Que é o, Exatamente, que é o Bart Simpson. exatamente. Esse lugar da criança que faz maldades, né? Nem todas as maldades são fofas do Bart Simpson. Algumas são só maldades mesmo, né? Sim, sim, terríveis. Não, cara, mas a Vandinha é o mesmo esquema. No início ela joga uma piranha na piscina Nossa, pra é peixe maravilhoso mesmo. aquilo é maravilhoso. Porra, é bom pra caramba aquilo, né, cara? Exatamente. Não cara. mostra, mas fica sugerido que a piranha morde ali o... Sangue, Não, tem no sangue, pau tem tem sangue na água, né, cara? É, exato. Aí o cara. Pode crer. Primeiro episódio. Sim, exatamente. E aí, Lobato, não sei se é o espaço pra gente perguntar isso, mas se você estivesse aqui e não perguntar isso, eu ia falar assim, porra, podia ter perguntado isso. Monteiro Lobato, hoje em dia, né, cara? Passou por muitas leituras e vocês tiveram, de fato, essa preocupação. Ah, isso não pode no Monteiro Lobato, não pode. Ou quando você escreveu, não tinha nem esse debate, não existia. Não, existia. Já existia. Já existia. E a gente contornou várias coisas que
que hoje, mas mesmo assim, várias coisas que a gente contornou e colocou no ar, hoje em dia não se colocaria. Ou seja, é um programa, é uma releitura do Monteiro Lobato, É. mas que hoje em dia a releitura já precisa de outra releitura. Exatamente. Cara, porque eu acho que essa versão que o Lobato escreveu do Sítio deve ser, eles chamam de terceira versão, tem isso? Eu me baseei pela Emília. Quem era Emília? Isabelle Drummond, né? A última Isabelle foi, né? Dumont, Isabelle Foi, Dumont. né? É, o que ele falou, que é esse que primeira ficou eu mais. fiz é de Isabelle Dumont, foi, de 2000. É, né? Essa tua, né? Ela era uma criança, foi uma coisa impressionante, porque ela era uma criança, ela tinha 7 anos, eu acho, né? E aí quando a gente fez o teste, né? E ela fez uma leitura de um texto com teleprompter que era incrível, assim, era Emília falando na língua do P. Uhum. E ela falava com uma fluência incrível, com uma expressão, né? Que aí o Thelma falou, essa menina. A gente falou, cara, mas isso não vai dar certo. Ela tem 7 anos, ela não vai decorar texto. Ela fez o Sítio o tempo inteiro com um coach, né? Que decorava o texto, né? E ficava falando o texto para ela enquanto ela falava para a câmera. Caraca. Entendeu? Então dava um trabalho, a gravação dava um trabalho incrível. Agora ficava incrível, né? Porque nunca a Emília tinha sido uma criança. A Emília era uma criança. Sim. Uhum. Era uma boneca, mas era uma criança. Eu queria só fugir um pouco do assunto, mas é a fofoca, tá? Mas assim, eu me lembro que quando a gente trabalhava nesse canal que eu falei no X, assim, a gente via muito dos pais que passavam a viver ali no filho a esperança de um futuro melhor e começavam, inclusive, a cobrar mais texto, enfim, ficava aquela loucura. Você viu isso também? Eu encarei isso dezenas. Dezenas? Não foi só no Sítio, né? Foi no Sítio e foi em outras produções que eu fiz, assim. Eu fiz depois uma série para adolescente, que teve 2 temporadas, chamada Geral.com, que já eram adolescentes, já não eram crianças pequenas. E quase todos os pais faziam essa pressão em cima de mim, né? Em cima das crianças. Cara. Em cima das crianças. Assim, é incrível. A criança vira a salvação da família. E aí, assim, você via que a criança estava assim, querendo falar com você para pedir mais cena para ela, mas orientada pelos pais. Assim, era terrível. Caramba, é igual pai de jogador de futebol. Você né? tem que sair, você tem que se afastar o máximo possível, porque senão você vai acabar ficando com ódio, né? Porque é muito ruim, é muito chato mesmo. Mas, cara, é curioso, né? Isso chegar no redator, né, cara? Yeah. Porque pra chegar no redator teve que passar algumas instâncias, né, cara? Sim, mas mais porque eu ia muito no set, né? Eu acompanhava muito no set, principalmente na última fase, eu ia muito. Né? E como é que é gravar com criança, então? Porque eu achei que o seu trabalho não fosse tão próximo, assim, mas era, então, muito próximo. É muito complicado. Eu fiz uma outra série que era uma adaptação do Graciliano Ramos, né? Terra dos Meninos Pelados, que era o elenco era todo criança. Assim, na primeira, porque é a história de um menino que vai para uma terra, ele é careca e tem um olho verde, um olho azul. Eu lembro dessa. É um cara diferente e é assim, tipo é uma metáfora, acho que o Graciliano fez na época, que ele seria doente, né? Uma criança doente que vai para uma terra que todas as crianças são iguais a ele e só tem criança. Então assim, era um bando de crianças, assim, tinha umas 10 crianças entre os atores e figurantes. Né? Então, assim, para você manter um clima dentro do estúdio, cara, você tem que ser. Era o Márcio Trio, que era o diretor. O diretor tem que ser muito safo, entendeu? No sentido de transformar as coisas meio brincadeira e ao mesmo tempo ter uma moral. Olha, todo mundo aqui na marcação. Tem umas fotos do Spielberg, né? Não sei se é verdade, né? Porque na foto é diferente do que é no dia a dia, né, cara? Mas, cara, é isso. Todo mundo ia fantasiado pra se ambientar com aquelas crianças do ET, né? Que faziam ET, né? Nas cenas, né? Todo mundo tinha que ir fantasiado. Aí criou um clima super lúdico para as crianças se sentirem à vontade. Que parece que ele gravou toda a história na própria sequência pra criança entender a história. Porque a gente não grava na sequência. A gente grava uma cena aqui, né? Outra ali e tal, por aí vai. Então tem essas questões que são, de fato, típicas de um universo infantil, né? E você viveu isso lá. Total, eu vivi. Cara, interessante isso, né? E agora indo pro adulto, né? Adulto, que eu digo no sentido de... Programa do Gordo. Tem um programa do Bozo, que a gente fez um... Você tinha feito uma pergunta. Do Monteiro Lobato se tinham tirado as partes. Sim. Tem mais coisa pra falar aí, vamos lá. Porque isso é interessante, assim, porque realmente, né, cara, assim, depois de fazer muita concessão pro Monteiro Lobato, assim, porque assim, quando você lê o original hoje em dia, é terrível. Assim, é terrível de linguagem. Uma criança vai achar chato pra caralho. Com certeza. Antes de tudo. Então, quer dizer, cabia a gente fazer uma releitura
E isso, esse tipo de passagens da história da relação da Emília com tia Anastácia, né? A gente sublimava assim, porque entendia que ele tinha também uma coisa infantil, né? Assim, muitas crianças têm uma reação racista pelo racismo estrutural, né, que a gente, né, vive o tempo inteiro na sociedade que a gente está. Quer dizer, cabe a gente desmanchar isso aí, né? As crianças muito naturalmente, né, então a Emília falava assim, a tia Anastácia é preta igual as pedras do Rio, né? Umas coisas que assim que até não parecem muito, na verdade, violentas, mas que aquilo era um reflexo da época. Agora, o Monteiro Lobato, ele era racista mesmo. Sim, ele era eugenista declarado. Ele era eugenista declarado. Depois eu cheguei ali, eu fui conhecer a neta do Monteiro Lobato, né? E ela falou para mim, leia o Presidente Negro. Leia o Presidente Negro. Eu fui ler o Presidente Negro. E o Presidente Negro é um absurdo. Assim. É uma história que os brancos inventam uma máquina que transformam os negros em brancos, entendeu? E os negros adoram, né? E aí, na verdade, era tudo um golpe para esterilizar todos os negros e acabar com a raça negra. Né? E aí tem uma supremacia branca real mesmo. Olha que loucura. Que isso, cara. É simplesmente isso. Agora, você pode até ver isso como uma crítica, mas não é, porque ele era eugenista. Sim. Era declaradamente eugenista. Mas curioso, então tinha essa dificuldade, assim, de você... Porque, assim, eu tinha uma dúvida se vocês, né, porque a gente sabe os processos de televisão são muito rápidos, né? O quanto vocês tinham tempo de ter contato com a obra, aí assistir o primeiro... No primeiro de 2001, a gente fez uma adaptação dos livros mesmo. Então, era cada semana, tinha uns que eram uma semana, tinha outros que eram 2 semanas, mas todos eram adaptações dos livros. Então, por exemplo, Caçador de Pedrinho, o Pedrinho não caçou mais a onça. Sim. No original, eles pegavam a onça numa armadilha, esticavam cordas, botavam a onça toda amarrada e iam matando a onça aos poucos. Era uma coisa terrível, né? Então, ele não caçou a onça. O Saci falou para ele, melhor não caçar a onça, ele não caçou a onça. A gente tinha saídas, né? Sim, entendi. Aí você sai, assim, anos depois você sai de um programa que você escreveu com 4 pessoas para criança e vai escrever um programa com 20 autores. É isso que eu ia falar agora. Com experiências diversas, com uma linguagem completamente nova. Qual foi o impacto para você? Você falou, cara, eu vou fugir daqui ou... Não, assim... Só um parênteses antes de você responder. O Zorra foi o principal programa adulto, digamos assim, que você escreveu ou não? Teve outro? Eu acho que sim. Eu acho que não. Você fez Divertix, não fez? Não, mas calma aí, cara. Não avacalha a parada. Eu não falo. É adulto, não é pra... Porra, quer avacalhar nosso convidado? É isso? Quer jogar na cara? É isso? Eu fiz a sinopse do Astro, né? A adaptação eu só fiz a sinopse. Eu não escrevi os episódios, os capítulos junto com o Geraldinho Carneiro e o Titi Lemos. Sim. Mas eu fiz a sinopse. Sim. Eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz para adulto mesmo. Né? Entendi. Então, voltando ao VR. Então, tu caiu no Zorra. Malhação. Também fiz Malhação, né? Que não é muito adulto. Não é adulto. É muito adulto. Talvez até meio mais detrimental. Na Malhação você pode ser Tati Bitati, diferente do programa. Não pode falar detrimental. Detrimental não existe mais. Cancelar. Alguém vai ter que reescrever o Lobato que escreveu o Monteiro Lobato. Mas fala, voltando à pergunta do VR. Aí você cai no Zorra Total com 20 cabeças lá. Zorra. É, no Zorra, perdão. Total o Zorra Total foi eu que escrevi. Enfim, um programa que você, no sítio com 4 pessoas, aí você vai trabalhar com 20 pessoas, com vivências ali completamente diferentes, cada um vindo de um lugar. Qual foi o seu estranhamento? Você ficou com vontade, cara, eu vou fugir daqui, não vou voltar? Ou... Não, eu a princípio me diverti muito. E depois quero fugir daqui. Tava em negação ainda. Não, porque existe um problema aí de produção, né? E assim, eu não concordava, assim, eu achava que era uma coisa muito improdutiva, não até pelo número de pessoas que tinham, mas pela a estrutura como que ela é armada. Depois do final até um pouco acataram a minha opinião, dividiram, né, em 2 grupos, né? Eu cheguei a propor de dividir em 3 grupos, né? Porque eu achava que era gente demais e que se perdia muito tempo, aquilo ficava uma fruição que
não trazia, na verdade, muita produtividade. Porque você fica pensando, não, são muitas cabeças pensando, né? Muito melhor, porque não sei o quê. Às vezes não é. Não, às vezes não é. É porque às vezes eu falo uma coisa, você vai falar outra, eu vou falar outra, e vai ficar 3 de ideias e tentando convergir numa só. E às vezes é muito mais fácil pessoas se apagarem em grupos grandes, né? Porque se estamos nós quatro estamos nos olhando aqui e falando, vamos debater, vamos não sei. Sim. Quando tem 20, você já perdeu de vista a pessoa se dormir ali, você nem notou. Não, é difícil, cara. E o nosso sistema de trabalho, era meio enlouquecedor. Pra qualquer pessoa que você conta, a pessoa falava assim, mas então por que vocês não levantavam a mão pra falar? Eu falei, cara, não tinha, não cabia isso, né? Ou você ou grita mais alto, ou fica... Não, porque, assim, tinha uma lenda, né, que o Saturday Night Live era feito dessa forma também, Sim. né? Mas, assim, depois eu fiquei estudando e vendo também. como é que era, assim, que não é bem assim, Não né? Na verdade, assim, eram 20 pessoas dos quais eram eliminados uma porrada. E os textos já iam escritos também, as ideias. Não era uma coisa assim, aí fala é uma aí o- leitura, né? É exato, mais uma fala aí leitura. o teu. Não era bem assim, fala aí o teu. Parece que tem ideia das pilhas de texto que eles botavam. Vamos tirar a ideia do Aragão? Vamos ler aqui o que era. É. Porque, além disso, né, no Zorra, né, tinha essa coisa de como você vende a sua ideia, né? Porque se eu sou um bom exatamente. vendedor, eu emplaco. Se eu não sou um bom vendedor, não é um texto. pitching diário, né? Não, tinha cruel uma essa porra. encenação. É. Não, total. Quem sabia contar melhor, quem sabia, né, ter ali uma presença de espírito. É quase como um bom contador de piada. É, Rolando Sim, Lero, falar, né? né? É, Se sim. você conta uma piada e às vezes ninguém ri, outra pessoa conta a mesma piada e todo mundo ri. Exato. Ah, Exato. Mas aí você foi trabalhar no Zorra, tal, teve essa experiência. E você acha que... Como era essa produção de esquetes mais adultos, assim? Você achou um Lobato que é capaz de produzir mais realista, mais adulto? Não sei. eu acho que sim, eu acho que eu até, assim, consegui, vamos dizer, buscar uma forma de fazer algo parecido com o que eu fazia e, ao mesmo tempo, me aproximar do realismo. Quer dizer, tentando fazer, assim, mais ou menos uma coisa parecida com o que fazem os Simpsons, na verdade. Sim. Assim, né? Assim, encontrar dentro do cotidiano, né? Começar no cotidiano e quebrar com o cotidiano. Né? Assim, né? E ficar satisfeito com o resultado. Pois é. Né? Às vezes não. Porque depende da forma como é encenado. Né? Essas coisas todas são relativas. Cara, né? e tem uma coisa que é interessante, Lobato, não sei se você concorda. Eu acho que tem um sketch que foi você e o Juca que escreveram dos cangaceiros e tal, Sim, das sim. famílias. Tem alguns universos, mesmo realistas, que eles são mais abertos ao flerte com o não realismo. Por incrível que pareça. Quando você fala cangaceiro, às vezes você bota uma coisinha mais fantástica, ele é mais assim do que a cidade em si, o carro, a buzina, não permite tanto. Né? Não tem alguns mundos reais que eles flertam mais com o imaginário? É assim? claro, né? Sim. Como você falou, o cangaço, por exemplo. Na verdade, existe do cangaço um imaginário, porque assim, ninguém assim viveu aqui dessa galera, viveu o cangaço. Sim. Né? Então, quer dizer, existe uma coisa imaginária, inclusive como o Robin Hood, né? E Sim. que também não era isso. Né? Na história, sempre. Eu fazia muita coisa histórica. Sim. Eu tentava muito pegar coisas da história e Verdade. e dar uma volta. Precisamos chamar aqui, puxando pela memória, o clássico, lembra? O seu melhor sketch histórico. Vamos ver se você lembra. Eu acho que seria, por acaso, Tiradentes, o caçador de vampiros. Seria exatamente esse. Cara, Tiradentes, o caçador de vampiros. Sim. Que é baseado numa paródia daquele filme. Abraham inclusive, Lincoln. né? Abraham Abraham Lincoln, eu falei, Caça- como que esse cara faz uma coisa tão absurda assim? Isso é totalmente risível, né? Sim. Abraham Lincoln, caçador de vampiros? Não, peraí, Tiradentes, pô, né? Sim. Dente, né? Tem tudo a ver, né? Sim, sim. Agora tem mais a ver ainda, né? É pois verdade. É. com dente. A gente não falou ainda, mas o Lobato também fez um documentário, é documentarista também. Você fez um documentário Nuvem Cigana, que também é um documentário, não vou dizer adulto, né? Porque senão vão achar que é um documentário pornô, e não é isso. Tá no Sexy Hot Tem um ali, pouco né? de sexo, mas... Mas enfim. Mas você já pensou também em fazer já que você tem esse lado infantil tão forte, um documentário com tema infantil, com alguma criança, com esse universo? Não, boa ideia, gostei. Cara, inclusive teve um sucesso agora que não é um documentário infantil, mas o tema que é o documentário do Balão Mágico, né? Não sei se você viu. Ah, é, Não, cara, não não vi. vi ainda, é verdade. Cara, que é interessante pra caceta, porque o ponto de partida é um grupo infantil. Mas os conflitos são adultos, né? Então, assim, são eles hoje se encontrando e tem um Aonde que tá no debate. Globoplay? Não, tá na Amazon, Não. né? Tá na Caramba, é Amazon. verdade, você não vi ainda. Tem a história do Mark, né? O Mark, que é do Balão Mágico, o cara que é filho do Ronald Biggs. É Mark? Não, esse é o Mike, O Mike, Biggs. Mike. Mike fez judô comigo. Um abraço Mike. aí, Mike Biggs. O Fez Mike, judô comigo. o Mike, pô, que me segue no Instagram, É, inclusive, ele mandar tá um vendo, abraço pro Um Mike. abraço Mike aí, Mike. que a história dele é fantástica, porque é justamente isso, com uma criança
tá ali inserida no mundo infantil, mas todos os conflitos são adultos. É o pai que tá indo preso, é a exploração do trabalho, a relação de trabalho que eles pegavam, aquelas crianças jogavam num carro de bombeiro, levavam pra outro show. Não é igual hoje, né, É cara? maneiro pois o é. Doc? É maneiro? Pô, é maneiro pra caramba, cara. Ainda É, mais pode depois de você, né, ouvir o Lobato falar, você já vai vendo que são Não, e coisas essa que história se repetem. né? da pressão dos pais em cima das crianças é sempre interessante pra você saber como é que essa história, por exemplo, dessa série geral.com, né? Quem procurou o Thalmann foi os pais de uma banda de rock, de meninos de 12, 13 anos, né? Acho que eram 4 meninos, irmãos e primos, entendeu? E assim, o som dos garotos era engraçadinho, entendeu? Assim, mas não era nada sensacional. E assim, eles não estavam preparados para fazer aquilo, né? Assim, então a ideia primeiro era um reality, né? Fazer um reality com os meninos e tal. E aí a gente viu que não dava pé, né? Então veio a proposta de misturar ficção com reality. Então a ideia era muito legal, né? Assim, a gente fez um time de atrizes e atores pequenos, né? Assim, também da idade deles ou menos até, né? Como se fosse um grupo de meninas fãs deles e todos moravam num condomínio, né? Mas a coisa não deu certo justamente tipo assim, por causa deles, né? Porque eles não... Primeiro, eles não se sentiam bem no set, eles eram péssimos atores. O que dificulta um pouco, só um pouquinho. Só um detalhe. Então, Detalhe, Lobato. Pô, tá querendo demais. Aí os produtores foram falar assim com ele, o Manuel Martins e tal, né? E eles falaram, não, a gente não quer fazer isso não, a gente quer ser uma banda Levar um de rock. som. Pô, acabou, né? É isso. Caraca, cara. É isso. Ó, tá apitando o nosso horário aqui. Vocês querem fazer uma última pergunta pro Lobato ou podemos encaminhar pro encerramento? Você agora tem netos, cara. É bom, você utilizou toda a sua experiência Cara, pra ser um bom avô? Eu tenho utilizado muito pouco, na verdade, entendeu? Assim, porque assim, eu não tenho assim, tanto contato com eles, assim, tão intenso, entendeu? Agora, né, sempre que eles vão lá em casa, eles... Vem sítio. Dá aquela desencaminhada, né? Não, eles não vêm se Vê South Park, cara. Vê South Park. Acho que o Lobato vai passar sítio pra ele. Vem no Vem Cigano, Não, né? eles veem o que eles querem, né? Que não é sítio, né? Sim. Eles veem as coisas da Disney, né? E tu acha maneiro essas coisas novas, assim? Ou tu fica assim meio... Algumas coisas eu acho bem legais. Sim. Bem legais. E Lucas Neto, você já... Não, eu nunca vi Nunca isso, viu o cara, Lucas nunca Neto? vi. Cara, lá em casa não tinha pegado, mas o meu filho, depois que pegou, é uma É coisa mesmo, é. impressionante. É, o meu filho cara. pegou, Tem 5 anos, ele tem 5 amou, anos. levei em tudo, agora já desmamou. O meu É. teve a fase, mas foi muito rápido. Mas, Teu ver mesmo. cara, Não, vê mas direto o- e vê gargalhando, é impressionante. Cara, Assim, eu nunca o vi alguém gargalhar tanto com alguma coisa. Lucas Neto, Felipe Neto, você pode dizer o que for, mas o trabalho deles de marketing é incrível, né? Porque entrega pro outro, cara. O Chico acabou a fase do Lucas Neto e entrou na do Felipe Neto. Esse cara, é muito... Isso é É, fantástico. cara, nem a grade de programação da Globo entrega tão bem assim. Não, e o Felipe igual Neto, colégio. eu passei a admirá-lo muito. Né? Porque o Felipe Neto eu peguei com o meu filho mais novo. Vi o Felipe Neto na época que ele era um playboy da internet. Uhum. De óculos escuros, falando um monte de merda. Sim, que ele fazia E não ele- faz sentido. Ele foi mudando mesmo, assim, mudando para uma coisa bem interessante, crítica e tal. Eu acho. Cara, não, e o trabalho dele, assim... A gente pode ser crítico e for, dá resultado pra caceta, É, assim. Então, pois o é. cara que tu tem que olhar e falar assim, caraca, meu irmão, como é que o cara Aprender com faz ele. isso, cara? Como é que o cara faz isso? É impressionante, de fato. É isso, gente. Vamos chegando ao final. Ricardo VR, fala um pouquinho do nosso curso, pra quem não conhece. Agora eu vou falar pra lá pra você, Ih, ó, presta chegou o atenção, momento que- agora eu olho. Se você quer aprender a escrever comédia, compra o nosso curso Vivendo de Comédia, é só entrar no nosso site guildadecomediantes.com.br, lá tem um botão do WhatsApp. No nosso site você vai ter todas as informações, mas se você tiver alguma dúvida, entra lá, clica no botão de WhatsApp, você vai falar diretamente comigo, tá? Então eu vou tirar qualquer dúvida que você tenha. Lembrando que às vezes chegam dúvidas que não são relacionadas ao curso. Já chegou dúvida, como eu sempre digo, gente querendo saber como é que faz pra sacar o FGTS, Você é como é que solteiro? faz pra participar do Domingão do Hulk, enfim. Mas mesmo assim, se você tiver qualquer dúvida, você me manda também, eu tento ver se eu posso te ajudar de alguma maneira. Mas o que eu quero te ajudar mesmo é aprender a escrever comédia. Se você tá começando, se você já escreve, se você tá sentindo que empacou, quer melhorar, entra lá, nosso curso tem quase 80 aulas gravadas já, dependendo do dia que você estiver vendo esse podcast, já vai ter mais de 80, mais de 45 horas de gravação, então eu acho que a gente vai te ajudar e muito a ou aprender ou aprimorar o seu texto de humor. Fernando Aragão. Obrigado, agradecer aqui a presença do nosso querido mestre Lobato, Cláudio Lobato, um artista visual e multifacetado, né? O Lobato é um dos caras Obrigado. que a gente mais se divertia na redação. É mesmo, assim, cara. Porra, pra quem não bons sabe, assim, a redação, depois que o Lobato sugeriu, ela se dividiu em 2.
em duas, né? Então tinha um grupo que ia segunda e terça, tinha um grupo que ia quarta e quinta. E eu me lembro, assim, claro, não sei se você vai acreditar, mas a gente sempre torcia pra ficar no grupo do Lobato, porque era muito mais divertido, e porque o Lobato também não tinha papo na língua, quem tinha que falar, ele falava. Então, ele era meio que o defensor da redação. O outro grupo que eu não tinha é o Lobato, que era um grupo triste. Eu tenho a honra de ter apelidado de Sibéria do humor, porque... Parecia que você estava ali isolado na Sibéria. Só aquele vento. Passava aquele feio. Então é isso. Falar também, antes de passar a despedida aqui pro Lobato, que esse episódio tem um conteúdo extra, né? Por R$10 você pode ser um assinante do nosso podcast. E em homenagem ao Lobato, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma ceninha do sítio do Lobato e vou comentar. Comentar lá pra vocês em 10, 20 minutinhos, vou comentar, botar lá e vamos reviver esse sítio do Pica-Pau Amarelo do Cláudio Lobato. Não do eugenista, filho da puta, Monteiro Lobato, mas a releitura. Esse é o Lobato que importa. E se inscrevam lá no nosso canal, no YouTube, e siga a gente no Spotify. Instagram, no Spotify também, e no Instagram, na nossa página @guilda.comediante. Lobato, agora a tribuna é tua. Fale aí, seu adeus. Muito obrigado por estar aqui, até revivendo aqueles momentos engraçados nessa equipe de 20, às vezes de 10, que realmente, assim, era a parte mais divertida, era isso, né? É verdade. Era, de repente, falar um monte de coisas que ninguém estava esperando, aquela surpresa, né? Assim, falando assim, pô, mas que merda isso aqui, né? Assim, aí todo mundo tomar um susto, né? Porque é isso que, né, suscita você ir para outros caminhos, procurar outras coisas, né? Não, mas as suas ideias, assim, eu me lembro que, assim, eu falo que a ideia do Lobato eu não posso dormir, não posso fingir que não tô ouvindo, porque se eu perder um detalhe, eu não vou entender o que vem pela frente, então tem que ficar ligado mesmo, porque sempre tinha uma história que você tinha que estar bem... Era o nosso Christopher Nolan. É isso. Gente, valeu. Beijos. Até o Valeu. próximo episódio. Valeu!